Fala, Divergente, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha assistido todo o nosso curso de marcas memoráveis. A gente preparou isso com muito carinho, com muito empenho. A gente se dedicou muito por muitos dias para que isso fosse incrível para você. E agora, para a gente bater um papo sobre marcas, eu trouxe dois convidados aqui que são dois caras altamente renomados, cada um nas suas respectivas áreas. A gente vai bater um papo aqui para que isso fique cada vez mais prático, tangível e palpável para você, para que você consiga olhar e entender como que você pode aplicar isso no seu negócio. Para começar, eu quero apresentar a vocês o Tomás, que é um cara que é uma referência nacional hoje no mercado do audiovisual. O Tomás é um cara que ele começou lá atrás no design gráfico, ele teve uma experiência no teatro, trabalhou com assistente de direção, já foi ator formado também, né? Teve uma longa jornada pelo cinema publicitário, atendeu grandes marcas como McDonald's, Seara, Bradesco, Natura. Já participou da produção, olha isso aqui, gente, olha esse dado que louco. Já participou da produção de filmes publicitários que giraram mais de 3 milhões de reais em orçamento para fazer um vídeo. Olha o tamanho do negócio. E depois de ter gerado um caminhão de resultados lá no cinema, ele resolveu se aventurar no mundo digital. Esse mundo que hoje a gente trabalha, esse mundo em que a gente está presente, e que possivelmente foi através dele que você nos conheceu, através dele que você conheceu a Aliança Divergente, através dele que você conheceu a Universidade Divergente. O Tomás ele já atendeu e já trabalhou com os maiores nomes desse mercado depois que ele passou a trabalhar com o mercado digital. Já passou por grandes nomes que todos eles eu tenho certeza absoluta que você conhece. E eu queria falar para você, vou chamar de Thomas, tá? Que é como a gente costuma conversar nos bastidores, como a gente costuma se chamar. Se chamar não, só eu te chamo, né? Porque você não me chama de Thomas. Não, eu te chamo de Fernandeira. É porque é meu nome, né? Na verdade. Ele tem um ponto, né? Seja bem-vindo, tá, cara? Prazer ter você aqui com a gente para bater esse papo. Tenho certeza absoluta que as pessoas elas não estão nem preparadas para escutar as coisas que tem na sua cabeça que vão sair da sua boca. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o Rafa. E depois dessa apresentação complicou para mim, mas vamos lá. Não, e eu não posso deixar de apresentar o nosso outro convidado, né? Que eu acredito que a grande maioria de vocês já teve mais contato com ele através das aulas que vocês acabaram de assistir, que eu acredito que vocês acabaram de assistir. E o Rafa é um cara que começou há muito tempo atrás. Eu não vou falar muito tempo para não entregar a sua idade, tá? Mas há alguns aninhos. A barba entrega. A barba entrega, né? A barba entrega. Há alguns aninhos atrás, lá em Brasília, certo? Você é um cara que veio da publicidade e propaganda, você é formado em publicidade e propaganda. Sempre desde criança, desde a época do colégio, você já gostava dessa área que você trabalhava, pelo que você falou comigo, né? Então você sempre soube que de fato queria trabalhar com isso. Mas foi fazendo uma pós-graduação que você descobriu uma paixão sua por design gráfico e posicionamento de marcas, não foi isso? Exatamente. E depois de passar bons anos trabalhando e construindo marcas na capital federal, ele decidiu aceitar o convite e o desafio de hoje ser diretor de brand do Império 55, que é um grupo de empresas do qual a Aliança Divergente faz parte, que eu acredito que você já deve ter visto em algum momento o Elton citando esse grupo. O Rafa é hoje o cara que é responsável por toda a construção de marca de todas as empresas que fazem parte hoje do Império 55. E, cara, é um prazer bater um papo com você aqui hoje, é um prazer te receber. Eu tenho certeza que, não vou dizer que mais, porque eu sou muito atento, tá? Mas eu vou aprender tão quanto os aliados que estão assistindo a gente aqui agora. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar trocando essa ideia aqui com vocês e com os aliados também, com o Tomás também. A gente conversa muito aqui nos bastidores, mas legal trocar essa ideia aqui na mesa aqui para ficar registrado. Vou falar para vocês, eu pessoalmente sou um cara que eu gosto muito de ver o circo pegando fogo. Eu gosto de colocar as pessoas em situações que são desconfortáveis para elas, porque... É ali que você vai ver se sabe mesmo, não é isso? Também, eu ia falar que era porque eu gostava pessoalmente, mas é porque ali é que eu vou onde eu vejo se ele sabe mesmo, se ele sabe de fato o que é que ele tá falando. E aí, Thomas, vou começar aqui perguntando pro Rafa. Cara, na sua concepção, o que que de fato torna uma marca um negócio inesquecível? Grandes nomes assim como Coca-Cola, Apple, e eu queria que você aterrizasse isso também, porque eu tenho uma visão pessoal de que as pessoas, elas acreditam que o branding, o trabalho de marca só funciona para empresas muito grandes. Elas não conseguem muitas vezes entender que talvez a empresa só tenha ficado daquele tamanho porque ela fez um bom trabalho de marca. Então, para você, o que é que torna uma marca inesquecível de fato? Primeiro, o que torna uma marca inesquecível, ao meu ver, é muito a visão que se tem no começo daquela marca, para que ela nasceu, né? Então, por exemplo, a visão que o Steve Jobs teve ali no começo da Apple norteou muito o que a Apple é. E isso aconteceu com o Philip Knight também, na Nike, aquela intenção de trazer uma marca que fosse transformadora ali na vida das pessoas enquanto elas estivessem praticando esportes,
trazer o esporte para a vida do cidadão comum ali dos Estados Unidos, porque o material esportivo ele era muito visto assim para o atleta profissional. Então ele queria trazer isso para a vida da pessoa comum. E isso acabou transformando essas marcas em marcas muito genuínas no sentido de conectar esse sentimento do criador com o que as pessoas iriam consumir ali no futuro. Então, para mim, o que torna uma marca memorável é a intenção que ela tem de construir uma relação íntima com as pessoas para quem ela quer vender, para quem ela quer se comunicar, para quem ela quer transformar a vida delas através do produto e do serviço. Massa demais. Tomás, você foi um cara que trabalhou e atendeu marcas muito grandes, né? Como, pô, citei algumas delas aqui, McDonald's, Bradesco, Natura. Qual que é a sua visão sobre o que de fato torna uma marca como essas que eu citei ou como outras que você tem como referência marcas inesquecíveis? Difícil essa pergunta, né? Ainda mais, assim, eu acho que sem a marca, e a marca como um princípio das coisas, sabe? Porque as marcas visualmente elas se transformam, né, Rafa? Sim, ao longo do tempo elas vão mudando. Elas vão mudando, E no audiovisual também. Se você pegar a história da propaganda de uma marca só, os vídeos vão ser os mais diversos possíveis, por atualização de tecnologia ou pelo próprio desenvolvimento da marca. Discurso, né? Discurso e tal. Mas eu acho que essa coisa da raiz, do porquê ela foi formada, como ela foi formada, que contexto ela foi formada, não só o contexto histórico e tal, mas o contexto, por exemplo, na garagem eu criei o negócio, na raça eu criei, numa visão de futuro. Se isso não se perde, eu acho que a marca se torna, ela fica mais memorável ainda. Mas resultado é um negócio que persegue a gente, né? Que trabalha com marca e produção de conteúdo e tal. Então, não adianta nada você ter um bom começo, um bom logo, um bom branding e não dá resultado. Então, essas marcas que você falou que eu trabalhei são gigantes porque, como acho que é o Adib que fala, né? Que para que país você quer vender? Para o de 10 milhões ou para o país inteiro? E aí esse contexto de resultado também torna ela muito memorável, né? Massa, você tocou num ponto que me chamou a atenção, que você falou sobre a raiz da marca. E aí eu entendo raiz no contexto que você estava trazendo como ponto de partida, de fato, onde aquela marca nasceu. E toda marca, direto ou indiretamente, o local onde ela nasce é na mente do próprio fundador, né? Na visão de vocês, a marca, ela tem que carregar um pouco do DNA do fundador? Ela vai necessariamente carregar ou não tem necessidade disso? Qual que é a visão de vocês para isso? Enfim, eu costumo dizer que no mundo das marcas não existe regras fixas ali que você tem que anotar. Tipo, nem sempre o que vale para uma vale para outra. Mas a gente tem na história grandes marcas que você consegue fazer um link ali com a visão de negócio, com a visão de futuro que o fundador teve e que elas se perpetuaram, né? Por exemplo, marcas tão antigas quanto a Ford, quanto as próprias marcas que a gente acabou de citar aqui, até aqui no caso do Brasil, como a Rede Globo, né? Pela visão do Roberto Marinho. Então, assim, eu acredito que a visão do fundador ela é um guia que norteia a condução da marca para o futuro. Uma marca que eu acabei de lembrar aqui enquanto eu estava pensando em alguns nomes, o próprio Disney, né? Que a marca carrega o nome dele, pô. Então, assim, é um cara que transformou a forma como se fazia a animação, e não só a animação por si só, mas, assim, ele transformou a forma como a infância é vivida através do audiovisual, sabe? E esse legado que ele deixou ali na construção dessa história, pô, isso não vai morrer nunca, a forma como a Disney faz. Às vezes ela vai passar por fases diferentes da condução do negócio, mas a essência da magia, que era o que ele queria trazer e imprimir para as pessoas, tá lá e não vai morrer. Essa luz não vai se apagar. Tipo, eu não consigo imaginar que a Disney um dia vire uma empresa altamente burocrática como se fosse uma marca sei lá, de sapatos para a indústria, sacou? Tipo, não combina, sabe? Tipo, tudo que ela vai mexer com o coração, com a alma das pessoas, com o sentimento. Então,
Se você tem o Disney Plus na tua casa e você liga, na hora que aparece aquele barulhinho assim, aquela estrelinha na vinheta do Disney Plus, você já sente ali que a magia vai começar na hora que você liga o streaming, sabe? Então, o espírito do fundador, no meu ver, assim, ele não deixa com que a marca morra e nem se perca. Então, eu concordo, cara. Eu concordo que a marca forte, a maioria das vezes, ela tem por trás esse dono, né? A visão do dono. A visão do dono, né? Mas eu queria trazer uma reflexão curiosa, né? Nem toda marca você sabe quem é o dono. Sim. Né? Porque quando a gente está falando de comunicação e tal, a gente está falando de percepção, né? Então, o Elon Musk, você sabe que ele está lá atrás da Tesla, a Disney, você sabe que tem o Disney, mas quem criou a Samsung? A não ser que você entenda de mercado. Tá na marca, né? Mas tem uma coisa do dono que eu acho que a hora que você perguntou me remeteu a isso, que é uma tendência também de comunicação, né? O dono aparecer. Isso eu acho importante, até para quem está começando, né? Se mostrar, registrar esse começo da maneira que conseguir. Sem o clichê de basta um celular, mas com essa intenção de, quem sabe eu esteja construindo uma história muito legal aqui. E aí você vê, até o Mark Zuckerberg está aparecendo, etc. Enfim, é importante. Hoje, por tendência de comunicação e posicionamento, é legal ter a cara do dono lá. A verdade do dono, né? Ali na condução da mensagem. O sentimento que eu tenho é muito de que é um pai cuidando de um filho, sabe? E eu enxergo que essa sinergia que existe entre o dono e o negócio, ela é muito importante, porque toda empresa ela é feita de pessoas, né, cara? Tipo, a gente está aqui tocando um negócio e em todos os lugares a gente vê alguém se dedicando, trabalhando, fazendo acontecer. Então, assim, por mais que você tenha um produto ali na tua casa, um shampoo, um sapato, um produto alimentício ali, cara, existem muitas pessoas por trás daquilo. E eu acho que o fundador, ele tem essa missão também de inspirar essas pessoas através do porquê ele faz aquilo, sabe? Eu acho que quando uma marca ela é conduzida por uma pessoa que tem uma boa intenção por trás daquilo, eu acho que os resultados tendem a ser mais genuínos, sabe? Tipo, mais até poéticos, assim, de uma certa forma. Eu acredito muito nessa vertente de que o dono, ele consegue conduzir o que a marca deve ser e para onde que ela deve ir. Agora, pegando um gancho nisso que você falou, e um pouco do que o Tomás falou, você citou a questão da tendência natural de comunicação que existe do dono aparecer, né? Você citou o próprio nome do Adib. E tem um estudo bacana que foi feito pela McKinsey, que eles comprovaram que a geração Z, que são pessoas que nasceram de 1995, acho que é 2021, salvo engano, são pessoas que elas foram disparadamente a geração mais conectada. E são pessoas que elas passaram justamente por um momento em que a internet ela estava muito em ascensão, ela estava crescendo o uso, as aplicações, as maneiras de usar aquela até então ferramenta nova, elas cresceram muito nesse intervalo de tempo, né? Isso trouxe alguns reflexos de consumo, reflexos de comportamento. Então, a geração Z, ela não só é uma geração muito conectada, mas ela é uma geração que hoje ela compra pelo que a McKinsey chamou de lente identitária. O que é isso? Antigamente você comprava um computador, um notebook, Rafa, porque ele era um Sony Vaio. E a gente entendia que Sony era uma marca muito boa. Hoje em dia, a geração Z, ela compra se aquilo der para ela a sensação de que ela está mais perto de parecer quem ela gostaria de ser. Eu costumo até falar que se o produto ele não rende um story, a geração Z não compra. Porque a percepção, o excesso de exposição que essa geração cresceu tendo, fez com que cada compra dela fosse uma espécie de manifestação pública. Então, hoje, uma expressão da personalidade dela. É uma expressão da personalidade, pô. Então, hoje, a gente tem uma parcela significativa das pessoas que usam a internet, que se correlacionam, que se relacionam diretamente com marcas, que são pessoas que estão buscando, de fato, identidade naquilo.
que estão buscando, pô, essa marca ela reflete um pouco de quem eu sou. Essa marca ela amplifica a percepção que eu gostaria de ter sobre mim mesmo. Uhum. E a dúvida que surge muitas vezes na hora de comprar não é se um produto é bom, não é sobre qual a qualidade que ele tem, não é sobre tecnicamente os atributos que ele carrega, mas sim se esse produto aqui ele vai me fazer parecer com quem eu gostaria de ser ou ele vai fazer as pessoas me julgarem, zombarem de mim. Você pega grandes exemplos de marcas como Prada, como Balenciaga, são marcas que elas têm uma vertente conceitual mais diferente, mais radical. Então essas marcas que eu citei, velho, são marcas que, se você reparar, nos últimos anos elas cresceram muito o nível de percepção de mercado das pessoas. São marcas que na década de 90, nos anos 2000, eram marcas que não eram consumidas como elas são hoje. São marcas que tiveram uma exposição muito grande, né, nos últimos anos, assim. Acho que o advento das redes sociais, ela também trouxe isso, né? Ela jogou luz em algumas marcas e obscureceu outras, né? Então, assim, essa questão do lifestyle, da identificação, ela fez com que muitas marcas tivessem até que se reinventar. Inclusive, algumas marcas mudaram um pouco do seu posicionamento para se encaixar nessa geração. Acho que a Gucci passou muito por isso, né? Então, assim, A própria Jaguar recentemente, não a foi? Jaguar, Lacoste, enfim, muitas marcas, elas entenderam que tinha um público ali ávido por consumir elas e que esse público tinha um determinado tipo de comportamento, e aí elas até fizeram essa adequação de comunicação ali para conversar bem com essa turma que estava chegando nova. E eu acho que esse é um ponto importante, Rafa. Eu queria ouvir a tua visão e a sua visão também, Tomás, sobre a aderência das marcas a esse público de geração Z. Porque é um público que hoje ele é disparadamente o público que mais usa as redes sociais, que hoje são o principal canal de vitrinização das marcas. Sim. Então, eu tenho uma vitrine global chamada internet, chamada rede social, e eu tenho uma fatia majoritária da quantidade de pessoas que consomem essa vitrine, que são pessoas que estão nessa faixa da geração Z, e são pessoas que elas compram muito por identidade. São pessoas que compram muito para, pô, essa marca ela precisa me representar. Eu tenho uma cena que é engraçada, pô, que eu não lembro onde que eu tava, mas acho que era num shopping, e aí eu vi um garoto, assim, devia ter seus 21 anos, 20 anos de idade, comprando um óculos, e ele botou o óculos no rosto, e a primeira reação que ele teve foi abrir a câmera do celular e se olhar. E na hora que ele se olhou, ele olhou pro amigo dele que estava com ele, e o que ele falou foi: caramba, velho, as fotos lá vão ficar iradas. Então é uma frase de 3 segundos, mas que ela revela muito o comportamento dessa geração. O que é que o cara estava pensando? Na foto que ele iria tirar e em como as pessoas perceberiam ele por conta de um óculos que ele estava usando agora. Boa. Cara, vou tentar conectar duas coisas que você falou aqui. Eu acho que você está falando de oportunidade, na real, assim. Porque se as pessoas elas querem comprar de pessoas, você não precisa ter uma puta estrutura por trás. E aí não é só sobre a geração Z. A geração Z é até, de repente, mais fácil de atingir, porque eles não necessariamente estão procurando a grande marca. Não que eles não estejam procurando marca. Eles não precisam comprar o logotipo aqui, sabe? Talvez a Lacoste tenha uma presença num público emergente, numa galera... Enfim, tem ainda um fetiche pela marca. Mas o que eu quero dizer é que qualquer pessoa pode atingir qualquer pessoa, porque se ela está contando a própria história e contando de uma maneira simples, ela também não precisa de uma mega produção audiovisual por trás. Ela pode pegar o celular lá e fazer. Ela tá fazendo marca também, Ela né? tá fazendo marca Você tocou também. num ponto bom, que eu acho que agora a gente vai botar fogo. Aqui. Você falou em marca e você citou logo. E, cara, eu percebo que marca, de certa maneira, é um negócio um pouco abstrato, né? Um pouco etéreo. Então, tipo assim, o que marca? Um logo desse é marca? Essa cor aqui é marca? Essa cor é marca? O que é marca, esse ambiente, esse cenário aqui? Cuidado com o que você vai falar, porque a galera estudou, ela chegou aqui. Sim, exatamente. sabendo. Se você falar errado, eles vão te corrigir nos comentários tá, aqui embaixo, vamos lá. Viu? Um retrato seu é você? Sim. Não, ele é uma representação do que você é. Então, quando a gente tem um logo, a gente tem uma síntese ali que a gente carrega ela de significado. Por exemplo, quando você vê o logo da Coca-Cola, o que aquilo significa para você? Felicidade?
Momentos, talvez, da sua infância, que você abriu uma coca ali na sua família, num almoço de domingo, você encontrou com seus amigos, um cinema que você foi. Então, assim, ela está muito atrelada a esses momentos. Agora, você chega com esse mesmo logo, ou mesmo com a garrafa de coca, numa tribo indígena que nunca viu uma garrafa. O que aquilo significa para eles? Nada. Então, o logo, ele é simplesmente uma representação gráfica de um monte de coisa que você coloca contexto dentro dele, entendeu? Então, por isso que eu falo que logo não é marca. O logo, ele é a representação do que aquilo significa. E aí a marca, ela é construída em cima de todas as significações que você dá para ela. Então, por isso que a gente fala muito da questão do posicionamento. Se você criar uma marca hoje, vamos lá, você criou uma marca hoje e você criou um símbolo que, sei lá, seja uma letra F diferentona assim, é o símbolo do Fernando. E você começa a oferecer uma forma, um serviço, ali vai ter muito do teu jeito de falar, do teu jeito de conversar, se você é um cara alegre, se você é um cara divertido, as palavras que você usa, o gestual que você faz, se você vai usar um tipo de embalagem ou um tipo de outra embalagem, uma forma de lidar com toda aquela situação. Depois de um tempo que essas pessoas estão acostumadas com você, ela vai olhar para aquele símbolo que você criou e ela vai fazer essa associação. Isso daqui representa o Fernando para mim. Então, por isso que eu falo assim, a criação de um logo, ele é muito importante, porque você precisa bater o olho, sentir que aquilo é único e que ele carrega um monte de significado. Tanto é que, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo polêmico, sabe? Mas, por exemplo, não deixa de ser um logo, mas o símbolo da suástica, ela significava paz antigamente para os povos antes do governo alemão nazista utilizar aquele símbolo como seu próprio símbolo. Hoje ela representa uma coisa que todo mundo abomina, mas em algum momento ela representou uma coisa muito legal, sabe? Então é isso, se você tem essa representação, por exemplo, eu vou citar um outro exemplo aqui que não é tão extremo quanto esse da suástica nazista, mas, por exemplo, o próprio símbolo da CBF, ele representou muita coisa lá no passado, da época do Pelé. Aí depois ele começou a carregar um outro tipo de significado, que aí depois se transforma. Então, dependendo do contexto, da forma como você está vivendo aquela situação, ele vai carregar significados diferentes. Então, por isso que eu falo assim, o logo ele tem que ser bem pensado, mas a marca tem que ser mais bem pensada do que o logo, do que a identidade visual. Tem uma premissa que as pessoas falam sobre marca, que é o seguinte: marca é o que as pessoas falam da sua empresa ou de você quando você sai da sala. Então, aquilo é a marca. Não é o que você diz sobre você, é o que você representa para aquele público, para aquelas pessoas. Então, por exemplo, tem marca que, para algumas pessoas, ela pode representar uma coisa muito boa e para um outro grupo de pessoas uma coisa muito ruim. Entende? Então, assim, a construção daquele significado é que revela o que ela é. Você tocou num ponto bom, que é o que aquilo representa para aquele público. Como que uma pessoa pode saber qual que é o público dela? Como que uma marca pode saber qual que é o público dela? O cara que é, sei lá, um dentista, que ele tem um consultório, ou a mulher que tem uma loja de roupas que está começando agora, ou aquele cara que é advogado, a psicóloga, como que eles podem saber qual que é o público deles? Tem várias formas de você identificar isso, né? A primeira, ao meu ver, é a tua identificação com quem você quer vender de fato. Por exemplo, se você é um advogado que você fala assim, cara, eu tenho uma missão aqui que é ajudar algumas pessoas que precisam de um determinado tipo de serviço. Por exemplo, se você fala assim, cara, eu odeio ver famílias dilaceradas, aí o cara pode trabalhar com direito de família, sabe? Aí ele define um público dele. Algumas pessoas podem falar assim, pô, eu queria trabalhar numa causa ou vender para um público que gosta de um determinado tipo de coisa. Aí você vai atrás daquelas pessoas que têm aquela característica. Primeiro, eu acho que parte muito da intenção que você tem com aquele negócio, né? Você fala assim, pô, para quem que eu quero vender? Para quem que eu quero me mostrar? Para quem que eu quero atingir? E aí depois outras variáveis vão dando o tom de como é que você vai ajustando esse público, através do preço, através da qualidade do produto, às vezes através de uma maneira inclusive natural.
Por exemplo, eu lembro que quando eu era mais garoto, que eu criei uma marca de camisetas lá em Brasília, eu lembro que eu tinha um concorrente que a vertente dele era fazer a marca dele para uma galera que gostava do cenário de música eletrônica, sabe? Só que aí ele soltou umas estampas lá que ele começou a pegar uma galera do skate. E aí ele falou assim, pô, eu não quero vender pra galera do skate, eu me recuso, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, tipo assim, às vezes é o caminho natural que a coisa vai tomar. E aí é uma decisão tua se você vai surfar aquela onda ou não. Você fala assim, cara, eu vou mudar todos os meus produtos porque eu não quero trabalhar com essa galera. Ou vou falar assim, pô, olha só, velho, eu descobri um público aqui que tá curtindo a minha marca, que tá curtindo o que eu tô fazendo. Então, assim, eu vou virar minhas atenções para eles. Então, não tem, como eu falei aqui, não tem regra, sabe? Tipo assim, é muito de análise do que você tá vivendo. Primeiro da sua intenção e depois de como aquilo vai desdobrar. Eu só acho que tem um negócio aí que é legal falar, que você não precisa definir logo de cara o seu público, acho, sabe? Não ter essa abertura ou não é uma escolha mesmo, né? De vou aceitar o público do skate ou vou focar naquilo que eu queria. É uma escolha em algum ponto, assim. Em algum Mas eu acho momento que, é uma escolha. cara, vender é a melhor maneira de descobrir quem é seu público-alvo, cara. Porque a venda, ela gera dados, entendeu? Então, quem está começando tem que fazer as primeiras vendas. Sim. Eu tentei vender, sei lá, para minha vizinha um chocolate branco. Não consegui. Atravessei a rua e fui na vizinha da frente e ela comprou o chocolate branco. Aí eu pego a vizinha do meu lado direito ali que não comprou e ela é uma menina de 22 anos de idade, fazendo cursinho ou cursando, e ela não gosta de chocolate branco. Tá, você falou, tá. Okay. Aí você cruzou a rua, tava, na verdade, a amiga da sua mãe de infância, que já é uma senhora de 60 anos, que adora um chocolatinho branco com um cafezinho à tarde. Você falou, pô, talvez senhoras de 60 e poucos anos são um público para mim, entendeu? Então, acho que vender é a melhor maneira de você desenhar o seu público-alvo. Você tem que encontrar ali dentro daquelas pessoas o que conectou elas, assim, por exemplo, se você pega uma menina de 22 e uma senhora de 65 anos que ambas gostam de chocolate branco, você tem que entender o que que faz pessoas tão diferentes se conectarem dentro de um gosto que é único, sabe? E ali você vai ter informações que podem contribuir para a construção de uma marca que vai gerar identificação com as duas. É claro que eu estou falando aqui desse cenário específico, desse cenário hipotético que você falou. Não, mas funciona. Por exemplo, o advogado ele vai entender muito bem quais são as dores e desejos do público dele. Isso ajuda também a selecionar público, né? Eu vou falar com um público que precisa daquilo que eu estou vendendo como solução, né? Eu acho que é importante entender também que o público que você define agora, talvez ele possa mudar amanhã, né? Tem até um exemplo que eu queria trazer aqui, Rafa, que é o exemplo da Lacoste. A Lacoste, ela passou por uma mudança, vamos chamar assim, porque a Lacoste, ela sempre foi uma empresa que vendia para público classe A e A+. Ela patrocinava, inclusive, muitos jogadores de golfe, muitos jogadores de tênis, então ela sempre foi que nasceu no tênis, que nasceu no tênis, né? Então a Socialite, ela estava presente nela. Meio old money, assim. Meio old money. Só que aqui no Brasil teve uma parcela gigantesca de um público que ela não estava mirando, nem talvez preparada para aceitar, que eram os funkeiros. Então esses caras eles começaram a comprar e usar muito, e aquilo, o jacaré no peito, virou uma espécie de afirmação para esses caras. E, pô, aí você entra num puta de um embate que eu vendo para um público classe A mais, e do outro lado, sem demérito nenhum, pô. Mas, pô, eu tenho funkeiros, eu tenho pessoas de baixa renda, eu tenho um cara que juntou 8 meses de salário para comprar uma camisa da Lacoste, quando não, ele compra a camisa da Lacoste sendo falsificada, porque para ele é importante ter aquele jacaré no peito. E aí a marca ela teve que tomar uma decisão gigantesca, que é, cara, eu abraço esse público e as consequências positivas e negativas que eu vou ter em abraçar esse público, ou eu renego esse público para manter um posicionamento e uma definição de marca que eu tenho aqui e aceito as consequências positivas e negativas de não ter esse público. E eles fizeram a primeira opção, eles abraçaram, eles abriram uma loja. Os funkeiros, eles se referem a Lacoste chamando ela de Lala. Cara, eu vou sair hoje, eu vou botar minha Lala, eu vou vestir minha Lala. E a Lacoste criou uma loja com o nome de Lala.
Então segue os padrões visuais da Lacoste, as cores da Lacoste, só que ao invés de estar escrito Lacoste, está escrito Lala. Mas outra vez eu estava conversando com você e você me falou do motivo dos funkeiros quererem usar tanto Lacoste. Por que que era? Então, aí a gente vai voltar para tudo que a gente falou no curso, que são os atributos de marca. Então, por exemplo, a Lacoste, por ser uma marca que surgiu no universo do tênis, né? Inclusive tem a história do fundador, que é o René Lacoste, que o sobrenome dele é Lacoste e o apelido dele era Crocodilo, em francês. Por isso que o símbolo da marca é um jacaré. E aí, que não é um jacaré, é um crocodilo. Fica aí anotado aí. Ah, é? É. E qual que é a diferença do jacaré pro crocodilo? Ah, eu não sei, eu não sou biólogo. Aí... Então como é que você sabe que é um crocodilo e não um jacaré, Porque o cara? apelido dele era Crocodilo. É o apelido do cara, não um negócio que tem no peito. A gente pode fazer um break aqui e brigar aqui rapidinho, porque o cara tá me corrigindo sem saber a diferença de um jacaré pra um crocodilo, Mas eu acredito que ele pediu pro designer desenhar um crocodilo e não um jacaré. E você não acredita em mim também, não? Não, porque você não tava lá. Mas eu sei diferenciar um crocodilo do jacaré. Sabe qual é a diferença? Um começa com C, outro com J. Aí, é isso. Nossa. Então tá. E aí, errado não tá. Voltando pro raciocínio, a marca, ela nasceu dentro desse contexto de status, de riqueza, e isso se espalhou pelo mundo. Aí olha só como é que é interessante. A gente está vivendo num momento muito diferente, que é a democratização da informação. Então, por exemplo, quem poderia produzir conteúdo na década de 90 e início dos anos 2000? Artistas que estavam em grandes emissoras de TV, ou público assim. Então, esse cara, ele já tinha esse status de que ele era da elite. Então, esse cara consumir Lacoste estava normal. Com a democratização da informação, esse funkeiro que tem toda a situação cultural dele, ele foi produzir o próprio conteúdo dele, ele atingiu a massa e ele fez dinheiro. E aí aquilo que era impossível para ele atingir, fala assim, isso daqui eu não dava conta de comprar, agora eu quero. Então, essa marca passou a ser dele também. Por quê? Por todos os atributos que ela carregava. Se ela não fosse essa marca que denotasse riqueza, que denotasse status, que denotasse sofisticação, que denotasse exclusividade, talvez ele não quisesse. Agora ele chegou num ponto que ele fala, agora eu quero. Tanto é que outro dia viralizou a fala de um pessoal dizendo que Porsche é carro de pobre, pô. Tipo assim, por quê? Porque o entendimento do que é pobre não é o cara que não tem mais dinheiro, é o cara que saiu de uma situação XYZ, ascendeu socialmente e agora ele quer consumir aquele tipo de produto. Então a gente está vendo acontecer esse movimento e as marcas se adaptarem a um novo público que está chegando até elas. Então, assim, isso é um reflexo dos novos tempos. E aí, quando você me fala assim, essa questão geracional, né? Tipo, a geração Z. Z? Não sei qual que você vai citar, mas é que eu falei a Z. Então, você falou da Z. Como eu entendo isso? Depois que começaram a classificar gerações com letras e tal, com esses termos, cara, elas sempre vão se sucedendo. Essa galera daqui a pouco, eles que são os donos do dinheiro. Então, o comportamento deles vai ditar como essas marcas vão ser vistas, vão ser vendidas, vão se posicionar, até porque daqui a pouco quem estará à frente dessas marcas são as mesmas pessoas que compõem essa geração. Então, assim, eu entendo que é um fluxo natural da vida, do mercado, enfim, do que seja. Não, eu não entendo como um risco, eu entendo como o fluxo natural das coisas, entendeu? Então, assim, a forma como as marcas são vistas, a forma como as marcas se posicionam, elas vão sofrer adaptações naturais dos seus tempos, entendeu? Então, assim, isso que aconteceu com a Lacoste é muito compreensível. Então, pessoas que não tinham acesso e passaram a ter por N motivos, vão querer consumir, a marca vai dar atenção para isso e elas vão fazer esses ajustes. Por exemplo, o meu entender de marca, por exemplo, a Ferrari é uma marca que, por exemplo, ela não fez esse movimento parecido com o da Lacoste, ela se firmou, por exemplo. Quem compra uma Lacoste quem compra uma Ferrari por mais dinheiro que tenha, tem um compromisso de não deturpar a marca. Então, por exemplo, se você tem condição de comprar uma Ferrari, mas você vai lá e pinta ela do jeito que você quer, cara, você vira uma persona não grata da marca. Você fala assim, cara, esse cara aqui, ele tá deturpando o que é a nossa marca, cara. Ele não pode mais comprar
sabe? Então, por exemplo, se você tem uma Ferrari, você adquiriu o direito de comprar uma Ferrari junto à marca e você pega e vende essa Ferrari para quem você quiser e essa pessoa fala que, enfim, ela transforma a Ferrari numa coisa que ela não nasceu para ser, esse cara não pode mais comprar e você que vendeu também não pode mais, sacou? Vocês são pessoas não gratas. Cara, vocês estão zoando aqui com a marca e a gente não quer que isso aconteça. E então, tem muito artista grande nessa situação, né? Tipo, tem, o próprio Justin Bieber, ele pintou a Ferrari dele e falou assim, cara, você sai daqui, Eles velho. entram para uma espécie de lista negra da Lista Ferrari, negra, exatamente. Saquei. Deixa eu te falar outra coisa. Você falou aí do tempo que vai passando, das mudanças que vão ocorrendo. E o Tomás, no começo do papo da gente, ele citou sobre a raiz da marca, de fato, de onde ela nasce, de onde a ideia parte ali. Cara, como é que a marca ela pode, entre aspas, sobreviver ao tempo sem perder a essência dela, sem perder a personalidade dela? Cara, olha só, um exemplo que eu dei no curso, acho que eu falei dela no curso, e que ela passou por uma transformação radical e não perdeu a essência do que ela são as Havaianas. As Havaianas, para quem é mais antigo aí, o Tomás vai lembrar disso. Talvez você não lembre que você é um pouco mais novo, mas era chinelo de gente muito humilde, cara. De pedreiro. Era, tipo assim, era a famosa chinela de pedreiro, sacou? As pessoas tinham vergonha de usar Havaiana, sacou? Tipo assim, se alguém chegasse na tua casa com uma Havaiana assim, tipo, falando, porra, Havaiana, cara. A marca entendeu que existia. Eu lembro que minha avó chamava de chinela de borracha. Chinela de borracha, sabe? Tipo assim, era uma marca que ela não era tão bem vista, assim. Ela era como um produto de segunda categoria. A marca entendeu que existia uma brasilidade no produto que poderia ser explorado de uma maneira diferente. Nós, aqui no Brasil, somos conhecidos como um povo alegre, um povo festivo, um povo solar, né? E aí eles entenderam como eles poderiam reinventar a marca. E eles reinventaram a marca através da narrativa. Então, assim, continua sendo uma marca brasileira, genuinamente brasileira. E eu acho curioso, assim, um parênteses, é que o nome da marca é Havaianas, né? Tipo assim, é um povo que mora nos Estados Unidos. Mas a marca é brasileira e é super conhecida por ser brasileira, apesar de se chamar Havaianas. Mas a marca ganhou o mundo, foi para fora, tem lojas conceitos. Você chega hoje nas lojas das Havaianas, você sente muito esse clima de Brasil, essa coisa amistosa, essa coisa alegre. Existem inúmeras coleções aí que artistas vão personalizando e essa coisa da alegria, quando eles colocaram a bandeirinha do Brasil. Então, assim, era um símbolo de Brasil dentro de um contexto. Passou a ser símbolo de Brasil num outro contexto. Então, assim, a marca não deixou de ser quem ela é, tanto é que o formato do chinelo é o mesmo, a tiara lá do chinelo é o mesmo, o desenho é o mesmo, o design não mudou, cara, mas a marca é totalmente diferente. Hoje é uma marca amada pelos brasileiros. Tipo assim, as pessoas mais ricas usam a Havaiana sem pudor nenhum. Sabe? Muito legal isso, já não deixou de ser o chinelo do brasileiro, só que exatamente, em outros só que contextos. dentro de um né? outro contexto, de um novo contexto, de uma forma ressignificada. Eu acho assim que tecnicamente, você vai falar melhor do que eu, mas chega um momento que as pessoas que fundaram não estão mais lá, né? Mas o registro do que elas desenharam junto com alguém de branding ou não, enfim, tem que ser feito. Porque isso vai ajudar a perpetuar, né? Então, trabalhando com essas marcas que o Fernando contou aqui no começo, praticamente invariavelmente, no começo do trabalho, a gente recebia o brand book da marca. E aquilo vem com detalhamento absurdo, até para o trabalho audiovisual. Então, é solar, não é solar, puxa para o laranja, não puxa para o laranja. E é um brand book que é de respeito. Assim. Então, marcas grandes que já é impessoal, a gestão, né, da marca e tudo mais, é o documento, né? É a perpetuação E lógico que isso pode ser atualizado e tal, conselhos participam, mas eu acho que um dos elementos é essa tecnicidade, sabe, da coisa, assim. Chega um momento que você tem que estruturar, tem que fazer gestão de marca e tal, porque senão a coisa pode se perder de fato, né? Pronto. Agora você chegou num ponto bom de estruturar. Cara, eu acho que informação e conhecimento a gente já entregou
demais, e não só nesse papo aqui. Eu acho que o curso todo, de certa maneira, ele já serviu muito para isso. Aqui a gente está mais ampliando horizontes, expandindo um pouco a cabeça, batendo um papo sobre marca de maneira geral, trazendo percepções. E a gente citou muitas marcas grandes. Mas vamos de maneira estruturada. Se você pudesse passar um checklist para a pessoa que ainda tem uma marca pequena ou tem a sensação de que não tem marca, porque marca todas as pessoas e todos os negócios têm, certo? Exatamente. Se são bem A trabalhados... ausência de marca também é marca. A ausência de marca também é marca. Pô, eu não tenho um logotipo, mas você tem uma marca, pô, pode ter certeza. Então, de maneira prática, para a pessoa que não entende de nada de marca, que nunca fez isso, que nunca fez um trabalho mais estruturado, uma lista de ações práticas para ela saber se ela já tem uma marca estruturada ou como construir essa marca estruturada. Como que ela pode fazer? Vamos lá, né? Para uma pessoa que é leiga totalmente no assunto, o que vai ficar mais de registro de ter uma marca ou não tem um logo, tem uma identidade, tem as minhas cores, tem a fachada da minha loja, tem as embalagens que eu faço. Isso daí é o básico, é o elementar, apesar de não ser, no meu entendimento, a raiz da coisa. Mas, assim, para quem nunca ouviu falar, é aquilo. E agora você tem que entrar, você que está nesse momento de não entender, de que ainda é um assunto novo, você tem que pensar o seguinte: para quem que eu quero vender? Como eu quero ser visto? Como eu quero ser percebido? Porque você tem que pensar que uma marca é como se fosse a personificação de uma empresa, de uma ideia, de um conceito. Se você pensar, se a minha marca... Se a minha marca não, eu vou trazer um pouquinho mais para trás, tá? Se o meu negócio, se a minha lojinha, se o meu business ali que eu estou montando fosse uma pessoa, como essa pessoa seria? Sabe? Então, assim, pô, você aí que tem pequenos negócios, vamos lá, se você é uma manicure, se você é um cara que vende doce para vender em festa, se você é uma pessoa que, sei lá, vende pipoca caseira, sabe? Tipo assim, pensa assim, essa marca que eu estou fazendo, se ela fosse uma pessoa, como é que ela seria? Ela seria uma pessoa alegre? Ela seria uma pessoa comunicativa? Ela seria uma pessoa séria? Ela seria uma pessoa brava? Ela seria uma pessoa inteligente? Ela seria uma pessoa nervosa? Ou ela seria uma pessoa comunicativa? A gente pode atribuir características humanas para aquilo que a gente está fazendo e aquilo vai dando clareza para a gente de como que a gente vai desenvolver toda essa questão da identidade. Então, por exemplo, uma pessoa que vende doce. Tá? Faz doce para festa. Para que tipo de festa que é? É para festa de criança? Se for para festa de criança, provavelmente vai ser uma marca alegre. Ela ser alegre, ela pode ser um alegre fofo ou ela pode ser um alegre irreverente? Então é uma marca que vai se conectar mais com aquela festa bonitinha de menininha, um chá de bebê bonitinho, ou é com aquele menino que gosta de vestir de Homem-Aranha, aquele moleque que é malucão, que é correria, sabe? Então, às vezes, uma característica você associa com outra que não necessariamente é um sinônimo, entendeu? Tipo assim, é alegre, mas é fofo, é alegre, mas é esperto, é alegre, mas é comunicativo, é alegre, mas é calado. E aí você, por exemplo, a gente continua falando de doce. A gente trouxe muito para esse universo, mas pode ser um doce sofisticado, pode ser requinte, pode ser sofisticação, pode ser riqueza. Aí você já pensou em outro doce. Apesar de ser doce, você já pensou ele em outra embalagem. Pode ser brigadeiro, né? Mas... pode ser brigadeiro. Os dois podem ser brigadeiros, mas podem ser brigadeiros que pertencem a universos totalmente diferentes. Na cabeça de vocês, eu tenho certeza que vocês já pensaram assim, pô, isso daqui combina com fulano, ciclano e beltrano. E esse outro chocolate aqui que eu falei, ele vai ter uma embalagem mais sofisticada, ele vai ser um pouquinho mais caro, eu vou entregar ele numa caixa mais arrumada. Na hora que eu for entregar, ele vai ter um laço. Normalmente, quem vai comprar isso de mim vai ser uma mulher que tem mais dinheiro. Então, então assim... eu quero trazer essas percepções para mostrar que isso não se aplica somente a essas marcas grandes que a gente falou. Por exemplo, se você estiver montando o seu negócio, você tem que pensar como é que você quer que ele seja visto, como é que você quer, onde você quer vender ele, para quem você quer vender, qual é o jeito de tirar a foto daquele produto, com quem que você quer se associar. O jeito de fazer um vídeo. O jeito de fazer um vídeo, exatamente. Boa. Recapitulando aí o que você falou.
Quais são os 3 pontos mesmo? Primeiro é para quem você quer vender. Para quem você quer vender, como você quer ser visto e o que você quer vender de fato, né? Então, assim, você pode desenhar ali uma gama de produtos e serviços, ou se você é um produto único, com que qualidade você quer vender aquele produto, como você vai apresentar esse produto para o público. Isso tudo vai te dar um norte de como você vai construir essa marca, sabe? Para mim, o logo, às vezes, é o último, sabe? O logo você pode mudar até depois, mas a essência do que você quer construir é muito importante que ela seja pensada no começo, porque isso vai te ajudar a tomar boas decisões Futuramente. eu não digo nem futuramente, mas ao longo do trajeto, sabe? Assim, eu tive muitos clientes que, por exemplo, o cara queria vender hambúrguer, né? Tipo assim, pô, eu quero fazer uma marca que eu quero vender hambúrguer. Aí na hora que você começa a fazer as perguntas certas pro cara, aquilo vai clareando na cabeça dele, porque ele pensa no produto final, em termos de construção de marca, mas ele não pensa para quem ele quer vender, como ele quer vender, como ele quer ser visto, como ele quer se diferenciar da concorrência. Na hora que essas perguntas começam a aparecer, um quadro se desenha na frente dele e aí fica mais claro o que ele quer entregar para o mercado, né? Massa, bom demais. Você topa um desafio? Sim. Topa mesmo? Agora. Pois vamos fazer aqui agora. E ó, editor, você que tá assistindo em casa, você já tá vendo editado, tá? Mas editor, você não vai cortar essa parte aqui, tá? E essa parte que eu tô falando para não cortar, você pode deixar para as pessoas verem também. Que eu quero ver se ele é o bichão agora. Lembra que eu falei que eu gosto de tacar fogo no circo? Às vezes eu gosto de tacar fogo e jogar um pouquinho de gasolina. Um pouquinho não, muita gasolina. Quero ver também, hein? Vamos lá. Só que eu ando com o extintor de incêndio, bora. Não vale, tipo assim, depende, não sei o quê. Ou é Tá um, bom, ou é beleza. um, ou é outro. Não é em cima do muro, né? Não é em cima do muro, é um Pode ou deixar. outro. É o Beleza? momento Maria Gabriela que eu tô Bate bola, jogo rápido. Tá, bom. bora. Beleza? Aham. Vamos lá. Visual ou verbal? Visual. Essência ou estratégia? Essência. Nome curto ou logo? Como assim? Aliança divergente ou logotipo da aliança divergente? Logotipo. Instagram ou boca a boca? Hoje, Instagram. Minimalista ou maximalista? Maximalista. Vou ser divergente. Rios caseiro ou vídeo produzido? Para marca, vídeo produzido. Vender muito ou ser lembrado? Caralho. Puxa teu instinto aí, bichão. Não é tua? Vender muito ou ser lembrado? Ser lembrado. Porque depois eu vou vender muito. Tá. Orgânico ou pago? Pago. Música marcante ou silêncio estratégico? Música marcante, porque aí você compõe marca. Falar como especialista ou como amigo, assim, no bate-papo? Como amigo. Marca autoral ou marca aspiracional? Marca aspiracional. Branding ou performance? Branding, claro. Ser tendência ou ser atemporal? Será temporal. Se você pudesse deixar um único conselho para as pessoas que estão começando a trabalhar com marca agora, qual seria esse conselho? Cara, coloca o teu coração naquilo. E assim, sem ser piegas. É tipo assim, bota a tua intenção na frente da questão de fazer dinheiro. Porque na hora que você colocar a intenção naquilo de verdade, você vai descobrir os caminhos que vão te levar a você conseguir fazer com que aquilo, de fato, vire dinheiro, sabe? Tipo, eu não gosto desse papo filosófico demais, mas eu entendo que todas as vezes que eu construí marcas para alguns empreendedores que eles foram com o coração, em vez de tipo assim, tô fazendo essa parada aqui porque eu tô vendo que a galera tá fazendo dinheiro com isso, daqui a pouco eles pararam, assim, porque eles não aguentam o tranco, sabe? Tipo, para você fazer um negócio acontecer, você tem que gostar de fato daquilo. Então vai monta uma marca de uma coisa que tá no coração. Uau! Tomás, se você pudesse deixar um único conselho para as pessoas que estão começando a trabalhar com marca agora, que conselho seria esse? Contrata o Rafa. Contrato o Rafa, é uma boa.
Cara, difícil essa pergunta aí. Um conselho para as pessoas que estão começando a trabalhar com marca? Cara, não, assim, fora de brincadeira, se puder, contrate alguém. Nem que seja alguém por R$ 500. Se você tá travado, cara, o papo ficou É complexo difícil. para você, ficou difícil. Pede para um primo, faz, entendeu? Faz acontecer. E tem tanta gente criativa no mundo querendo trabalhar com isso, então vai lá, incentiva alguém que pode. Até a história do logo da Nike, né? Começou, Sim. acho que com uma estagiária Ela era que. estudante, cara. Estudante, ela fez o logo e depois agora tem ações, né? Então, assim, acho que é isso, não deixar de fazer. Faz. Faz de maneira simples, faz com o que você tem. E eu concordo muito com o Rafa, faz aquilo que você tem de dentro para fora. Nada errado em querer ganhar dinheiro, queira ganhar dinheiro, Sim. vai atrás do dinheiro, a Não, gente faz quer dinheiro, a gente sentido. gosta de dinheiro, gosta de coisa, a gente materializa, né, nossa ambição em coisas e tal. Mas eu acho que nesse mundo da conexão um a um, de comprar de alguém, comprar um estilo de vida, identificação e tal, você ser uma verdade é fundamental para alavancar. Eu Boa. posso só complementar a dica Claro. do Tomás? Contrate alguém que sabe fazer, mas aprenda a cobrar. Tipo assim, a gente tem que ter conteúdo inteiros na internet. Tem Os aqui nossos agora, aliados né? têm o nosso curso. Tem muito conteúdo na internet, tem muita gente produzindo conteúdo, tem muitos bons livros saindo sobre o assunto para quem está começando. Então, eu acho que entender a essência do que é uma marca vai fazer com que você saiba cobrar depois quem vai trabalhar para você. Então, a minha missão, enquanto eu era um designer, um cara que trabalhava com branding e sempre trabalhei com o pequeno empresário, é porque eu olhava para o sonho que o cara tinha, quando eu falei aqui, de trabalhar com o coração. Eu senti assim, cara, sem demagogia, sem querer me vangloriar, mas eu falava assim, cara, que sorte que esse cara teve de me encontrar, porque eu não vou fazer um logo para ele, sabe? Eu vou materializar uma coisa que é o sonho do cara, sabe? Então, assim, eu quero entender por que ele faz aquilo, eu quero entender para quem que ele quer vender, eu quero entender como que ele quer ser visto, eu quero entender por que ele quer fazer diferente do concorrente. E aí, na hora que você consegue materializar isso, você entrega um produto para ele, sabe? Que aí ele olha e fala assim, cara, isso é a minha cara. Eu escutava muito as pessoas falarem assim, cara, você acertou em tudo, você parece mágica. Eu falei assim, cara, com a habilidade que eu tenho como designer, eu só materializei tudo que você me disse. Entendeu? Tipo assim, eu só coloquei em formas, em cores, em letras, tudo o que você me falou, pô. Tipo assim, então não tem mistério. Quando a coisa é genuína, ela vai acontecer. Aí procura um cara bom para fazer as coisas para você. Eu tô brincando aqui de ser eu, mas assim, tem muitas pessoas boas trabalhando com isso, você consegue. Eu dei uma dica legal lá no nosso curso de como você encontrar esses profissionais e vai dar bom, assim, sabe? Tipo, você vai construir uma marca do qual você se orgulha e que as pessoas gostem de verdade, de maneira genuína. Fantástico, fantástico, fantástico. Senhores, obrigado pelo tempo e pela presença de vocês. Valeu. A você que está nos Obrigado. assistindo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Espero que isso tenha sido muito útil para você. Não deixe de assistir o curso Marcas Memoráveis, que está disponível aqui. E foi um prazer estar com vocês. Nós somos a Universidade Divergente.